Meu médico diz que, na minha idade, acordar cedo é uma inevitabilidade fisiológica, não um sinal de disciplina. Todas as manhãs, acordo às 5h30, como se houvesse um cronômetro dentro de mim que não pudesse ser desligado. 78 anos de experiência me ensinaram que discutir com meu próprio corpo é inútil. Eu sou Bradford Nis, e meu mundo encolheu para o tamanho desta casa de 2 andares nos arredores de Atlanta. Uma casa onde moro há quase 50 anos, onde cada rachadura na parede tem uma história para contar. Margaret sempre quis se mudar para algo mais moderno, mas eu era contra. Minhas raízes haviam crescido através daquela fundação, e arrancá-las significaria perder uma parte de mim. Margaret, já faz 10 anos que ela faleceu. O câncer de pâncreas é implacável e rápido. Apenas 3 meses entre o diagnóstico e o funeral. Não tempo suficiente para perceber o que estava acontecendo, mas o suficiente para ver a vida deixar um ente querido dia após dia. Depois de 48 anos de casamento, a solidão parece uma amputação. Você parece estar completamente presente, mas sente constantemente a dor fantasma de uma parte de si mesmo que falta. Nunca fui uma pessoa propensa a sentimentalismo excessivo. 35 anos como inspetor de obras me ensinaram a encarar a vida com pragmatismo. Mas sem Margaret, até as coisas mais mundanas perderam a funcionalidade. Nossa filha, Laurel, me visitava todos os dias nas primeiras semanas após o funeral, depois uma vez por semana e, por fim, em ocasiões especiais. Agora, eu a vejo talvez uma vez por mês, se tiver sorte. Ela diz que está ocupada no trabalho. É especialista em recursos humanos de uma empresa de tecnologia. Ironicamente, nunca fui um recurso para ela, exceto financeiramente. Olho para o relógio, 7 horas. Sirvo-me de uma xícara de café e saio para a varanda dos fundos. O sol de julho começa a nascer, mas o frio da manhã ainda paira na sombra do velho carvalho. É o carvalho que plantei quando Laurel tinha 5 anos. Agora ele se ergue imponente sobre a casa, robusto, confiável, diferente do relacionamento com seu homônimo. Laurel sempre foi a menininha da mamãe. Eu trabalhava 6 dias por semana, muitas vezes até tarde. O boom da construção civil dos anos 80 e 90 significava que havia muito trabalho a fazer. Alguém tinha que garantir que as casas não desmoronassem um ano depois de construídas. Eu tinha orgulho do meu trabalho, da minha reputação de inspetora inflexível, mas justa. Minha assinatura em documentos era garantia de qualidade. Mas essa reputação tinha um preço. Perdi a primeira peça de teatro da Laurel no ensino médio, seu baile de formatura, muitos aniversários. Eu sustentava minha família, dava a eles tudo o que o dinheiro podia comprar, menos tempo. Tempo era o único recurso que eu não podia usar livremente. Quando Laurel tinha 19 anos, anunciou que se casaria com Marvin Vils, um cara magro, com olhos lacrimejantes e formado em contabilidade. Eu era contra, jovem demais, inexperiente demais. Mas Margaret os apoiou, e eu cedi pela primeira vez, mas não pela última. O casamento foi modesto, mas eu paguei as contas, assim como paguei o primeiro apartamento deles, a faculdade da filha deles, minha neta Enid, e muitas outras coisas. Enid, o único raio de luz nesta história, tem 25 anos, uma mente afiada e um coração honesto. Ela trabalha para uma empresa de TI, fazendo algo relacionado à segurança de dados. Nem sempre entendo o que ela está falando, mas adoro ouvir sua voz entusiasmada. Ela é a única que me liga sem motivo algum, sem motivo ou solicitação. Meu celular vibra no bolso do meu hobby. Falando no diabo, é a Eni. Vovô, o senhor já acordou? Na minha idade, dormir até mais tarde antes do jantar é um luxo inaceitável, respondo com um sorriso que ela não consegue ver, mas tenho certeza de que consegue ouvir na minha voz. Como está a sua lombar? Você viu o Dr. Chong? Vi, ele disse a mesma coisa de sempre, velhice não tem cura. Enid ri, e esse som me lembra Margaret, o mesmo timbre iridescente, a mesma sinceridade. Escute, eu estava pensando, você poderia me ajudar com a minha declaração de imposto de renda? Estou confusa com essas deduções, e meu pai está muito ocupado agora. Ah, aqui está. Marvin, o gênio financeiro da família, está ocupado demais para ajudar a própria filha. O velho Bradford, por outro lado, sempre tem tempo e dinheiro quando precisa. Claro, querida. Apareça no sábado. A gente resolve isso. Depois de falar com Enid, meu humor melhora. Tomo um banho,
me visto e decido ir ao supermercado. Meu velho Buick, quase tão antigo quanto o casamento de Laurel e Marvin, pega na terceira tentativa, um velho amigo fiel. No caminho, passo pelo novo bairro de Riverside Heights. Lá, em uma daquelas casas reluzentes de 2 andares com gramados bem cuidados, Laurel e Marvin moram em uma casa que foi em grande parte paga por mim. Aconteceu há 6 meses. Laurel me ligou à noite, com a voz animada. Pai, encontramos a casa perfeita. É exatamente o que sempre sonhamos, mas estamos com a entrada um pouco curta. Um pouco acabou custando $175.000, quase metade do preço da casa. Eu podia pagar. Anos de economia, bons investimentos e aposentadoria me deram uma margem financeira. Mas não era por dinheiro. E a sua casa atual? Perguntei então. Ah, pai, está tão ultrapassada, e o bairro não é mais o mesmo. Riverside tem escolas melhores, parques mais perto. A Emily não está mais no ensino médio, Laurel. Não é só isso. O Marvin vai ficar mais perto do trabalho. E, além disso, merecemos um lugar melhor para morar. Merecer. É uma palavra à qual sempre resisti. Eu costumava acreditar que nada na vida era dado em troca de nada. Tudo tinha que ser conquistado. Mas, com Laurel, minha única filha, eu concordei. Assinei o cheque, ajudei com a papelada, até cuidei do seguro e de algumas contas de luz. No total, foram 135 contas mensais que foram deduzidas automaticamente da minha conta. Margaret teria chamado isso de loucura, mas ela sempre foi a mais prática de nós duas. Eu, por outro lado, apesar da minha severidade aparente, tinha me mostrado gentil com Laurel. Eu esperava que esse gesto nos aproximasse. Que Laurel percebesse o quanto eu me importava com ela, mesmo que eu não conseguisse expressar em palavras. Que Marvin finalmente parasse de me ver como uma obrigação inconveniente, um velho que precisava ser tolerado por causa de laços familiares. Convidaram-me para uma festa de inauguração, um jantar formal com os amigos e colegas de trabalho. Senti-me desconfortável no meio daquelas pessoas, com as suas conversas sobre cotações da bolsa e restaurantes chiques. Marvin apresentou-me como o pai da Laurel, sem mencionar a minha contribuição para a nova casa. E quando tentei falar do meu trabalho na inspeção de obras, interrompeu-me com uma anedota sobre burocratas presos no século passado. Depois daquela noite, a nossa relação não melhorou, pelo contrário, tornou-se ainda mais tensa. Laurel só ligava quando havia algum problema com a casa, uma torneira a pingar, um ruído estranho no sistema de ar-condicionado. Eu ia consertar e ia embora. Às vezes, levavam-me para almoçar fora, preparado às pressas, com a nítida sensação de que eu estava a tomar o seu precioso tempo. E Marvin sempre se manteve distante, superficialmente educado, mas com uma irritação mal disfarçada. Muitas vezes eu percebia seus olhares, avaliadores, calculadores, como se ele estivesse calculando quanto mais poderia extrair do velho antes que ele fosse para o túmulo. No supermercado, encontro Orus Jenkins, meu antigo colega. Paramos na prateleira de enlatados e discutimos aumentos de preços, o novo trevo da rodovia e problemas de próstata, os assuntos habituais para 2 homens mais velhos. Como está o seu? Pergunta Orus. Filha, genro, neta. Bem, respondo. Laurel trabalha no RH. Marvin ainda está no escritório de contabilidade. Emily está na TI, fazendo alguma coisa com computadores. Vocês se veem com frequência? Dou de ombros. Nos feriados, às vezes nos fins de semana. Orus acena com a cabeça, compreensivo. Ele também tem filhos, e seu relacionamento com eles não é muito melhor que o meu. Minha Jenny só liga quando precisa de dinheiro, diz ele com uma risada amarga. Mês passado, ela pediu um carro novo. Eu disse a ela que o antigo ainda estava bom o suficiente. Ela se ofendeu e não liga há 3 semanas. Nós rimos, mas não há alegria nesse riso, apenas uma compreensão compartilhada da amargura que você sente quando seus filhos o veem como um caixa eletrônico em vez de um ser humano. Em casa, vejo uma mensagem na secretária eletrônica. É Laurel, com a voz irritada. Pai, você prometeu transferir o dinheiro para a conta do jardineiro até o dia 15, e hoje é dia 17. Ele está ligando, perguntando quando o pagamento vence. Por favor, resolva isso hoje. Não me lembro de ter prometido pagar o jardineiro também, mas discutir com Laurel é como tentar conter a maré com as próprias mãos.
É mais fácil pagar. Sento-me diante do meu computador, uma das poucas aquisições modernas que Enid insistiu para que pudéssemos fazer uma videochamada. Abro o site do banco e insiro as informações do meu cartão de crédito. O valor não é tão alto, mas é uma questão de princípio. Quando foi que me tornei apenas uma fonte de financiamento para eles? Transfiro o dinheiro, mas não ligo para Laurel para avisá-la. Deixo o jardineiro avisar quando receber o pagamento. À noite, Enid chega. Sem avisar, simplesmente aparece na minha porta com uma sacola do restaurante chinês e uma garrafa do meu bourbon favorito. Pensei em alegrar a sua sexta-feira à noite, vovô, diz ela, me beijando na bochecha. Sentamos na varanda dos fundos, comendo macarrão direto de caixas de papelão e observando o pôr do sol atrás das árvores. Enid fala sobre o emprego, os colegas, um novo projeto que pode lhe render uma promoção. E como estão seus pais? Pergunto quando a conversa naturalmente chega a esse assunto. Enid fica um pouco tensa. Normal. O papai está no trabalho o tempo todo. A mamãe está ocupada arrumando a casa, encomendando móveis novos. Eles gostaram da casa nova? Muito, ela faz uma pausa. Vovô, obrigada pela ajuda com a casa. Sei que você deu muito dinheiro a eles. É família, digo, dando de ombros. Para que mais serve o dinheiro na minha idade? Enid me encara com um olhar longo e investigativo. Sabe, às vezes acho que eles não dão a devida importância à sua ajuda. Não respondo. O que posso dizer? Ela tem razão, e nós duas sabemos disso. Você merece mais respeito, continua. Você fez tanto por eles. Por nós. Por todos vocês, eu a corrijo. Ela assente, mas consigo ver a discordância em seus olhos. Enid sempre foi uma garota observadora. Ela vê o que está acontecendo em nossa família com mais clareza do que eu gostaria. Quando ela vai embora, fico sentado na varanda por um longo tempo, bebendo bourbon e pensando em como chegamos a essa vida. Onde e quando eu errei? Talvez eu devesse ter passado mais tempo com Laurel quando criança, menos trabalho, mais perto dela. Ou seria Marvin, a influência dele sobre minha filha? Ou talvez eu fosse apenas uma lembrança inconveniente do passado, dos tempos em que eles não tinham casa própria em um bairro nobre, carros novos e móveis de grife, uma lembrança de que tudo isso aconteceu não por causa dos esforços deles, mas por causa de um velho que amava demais a filha e percebeu tarde demais que dinheiro não compra amor. Estrelas aparecem no céu, uma a uma. Em algum lugar entre elas, Margaret olha para mim e balança a cabeça. Eu te disse, Brad. Eu te avisei. Ele não tem coragem, disse ela sobre Marvin. Ele vai usar Laurel, e ela vai deixar. Termino meu bourbon e entro. Enid vem amanhã, e vamos fazer a declaração de imposto de renda dela. Pelo menos tenho um relacionamento normal com ela. Pelo menos ela me vê como mais do que apenas um talão de cheques. E Laurel e Marvin? Bem, ainda tenho esperança de que um dia eles percebam que uma casa não são as paredes e o teto, mas as pessoas que moram nela, e que há coisas que o dinheiro não compra, não importa quanto. Enid chegou exatamente às 14 horas da tarde de sábado. Pontualidade é uma característica que ela herdou, não dos pais, mas de mim. Laurel estava sempre atrasada, até para o próprio casamento. E Marvin? Bem, o tempo era sempre curto com Marvin, especialmente quando se tratava de obrigações familiares. Peguei todos os papéis, vovô, Enid acenou com a pasta ao entrar em casa. E comprei aqueles pãezinhos de canela que você gosta. Sentamo-nos à mesa da cozinha, abrindo os papéis. Enid estava realmente confusa sobre as deduções fiscais. Seu trabalho envolvia trabalho freelancer, e isso é sempre uma dor de cabeça para declarações de imposto de renda. Mergulhamos no trabalho e, por um tempo, me senti útil, necessária. É uma sensação boa quando sua experiência e conhecimento são realmente necessários para alguém. Uma hora depois, terminamos a papelada e Enid preparou o chá. Enquanto ela mexia nas xícaras, notei que ela estava estranhamente agitada, trocando o peso do corpo de um pé para o outro, batendo a colher na mesa e evitando meu olhar. Algo errado? Perguntei sem rodeios. Eu nunca tinha sido muito boa em bate-papo informal e preferia ir direto ao ponto. Enid colocou a xícara na minha frente e sentou-se à minha frente. Não é nada de ruim, ela sorriu, mas hesitante. É só que, o papai foi promovido no trabalho.
Ele foi promovido a CFO de toda a divisão. Senti. Marvin estava sempre buscando progredir na carreira, e eu sabia que ele almejava essa posição há muito tempo. Que boa notícia! Dê os parabéns a ele. É ótimo mesmo. Enid fez uma pausa. Eles vão dar um jantar na sexta que vem. Uma comemoração em família. A mamãe vai fazer o assado especial dela. Esperei que ela continuasse, imaginando aonde ela queria chegar. Eu estava pensando, quer dizer, acho que você também deveria vir. Enid me olhou esperançosa. Tenho certeza de que eles só esqueceram de te convidar. É isso. Não fui convidado para a reunião de família. Era uma situação típica, mas, por algum motivo, doeu. Se não me convidaram, então não me querem lá, eu disse, tentando manter a voz firme. Vovô, sabe, a mãe está sempre distraída, esquecendo das coisas importantes. E o pai, bem, ele nunca organiza essas coisas. Eu podia ver que Enid estava tentando apaziguar as coisas, mas nós dois sabíamos a verdade. Eu não fui convidado, não por esquecimento, mas de propósito. De qualquer forma, vou avisar que você também vem, Enid sorriu com fingida indiferença. 7 horas na próxima sexta-feira. Seremos só nós, sem colegas de trabalho ou estranhos. Olhei para minha neta, a única pessoa naquela família que realmente considerava meus sentimentos, e decidi não discutir. Pelo bem dela, eu estava disposta a engolir aquela pílula amarga. Tudo bem, eu disse finalmente. E estarei lá. Posso ajudar com alguma coisa? Talvez comprar um vinho ou uma sobremesa? Enid se animou. Não. Você não precisa de nada. Só venha. Vai ser ótimo. Depois que ela foi embora, fiquei sentado na cozinha por um longo tempo, pensando na situação. A promoção de Marvin era certamente um acontecimento importante para a família. O novo cargo significava mais dinheiro, mais prestígio. Talvez agora eles pudessem pagar a hipoteca sozinhos, sem a minha ajuda. A ideia me trouxe sentimentos contraditórios. Por um lado, seria maravilhoso se eles se tornassem financeiramente independentes. Por outro, percebi que meu apoio financeiro era um dos poucos elos que nos uniam. Se esse elo fosse rompido, sobraria alguma coisa? Na segunda-feira, decidi comprar um presente para Marvin. Apesar do nosso relacionamento tenso, uma promoção no trabalho era um acontecimento significativo e merecia ser reconhecido. Fui ao shopping, sentindo-me um pouco desconfortável em meio às vitrines coloridas e aos visitantes barulhentos. O que se dá nessas ocasiões? Algo prático ou simbólico? Andei de loja em loja, olhando abotoaduras, pessoais demais. Diários, banais demais. Uísque, Marvin preferia vinho. Por fim, escolhi uma caneta tinteiro cara, um presente clássico para um homem que havia sido promovido. A vendedora passou um bom tempo embrulhando a caneta em uma caixa de presente, amarrando-a com uma fita. Para o seu filho? Perguntou ela com um sorriso. Para o meu genro, respondi. Que bom! Ele vai ficar tão feliz. Não há dissuadir. Por que estragar a ideia dela de uma família feliz onde sogro e genro são melhores amigos? Em casa, coloquei a caixa na lareira para não me esquecer de buscá-la na sexta-feira. A semana inteira passou com uma estranha expectativa. Até comprei uma camisa nova, azul marinho, com uma pequena estampa. Margaret sempre dizia que aquela cor combinava comigo. Quinta-feira à noite, eu estava checando meu e-mail, um hábito que adquiri graças a Enid. Vovô, assim podemos nos comunicar com mais frequência, ela costumava dizer quando criei minha conta alguns anos atrás. Entre os spams e correspondências habituais, havia uma mensagem da Laurel. Meu coração apertou por um momento. Talvez ela tivesse decidido me convidar oficialmente, afinal. Abri o e-mail e li: Pai, a Enid disse que convidou você para o nosso jantar em família na sexta-feira. Eu deveria me desculpar, mas receio que isso não seja possível. Tínhamos planejado uma pequena reunião apenas para as pessoas mais próximas, e o Marvin está muito nervoso com esta noite. Ele não quer que pessoas de fora da nossa família compareçam. Por favor, entenda e não se ofenda. Com certeza faremos um jantar comunitário em outra ocasião. Reli a mensagem várias vezes, sem acreditar no que via. Pessoas de fora da nossa família imediata. Eu, o pai dela,
O homem que a criou, a educou, a ajudou a comprar uma casa, estava fora da família. E então havia aquela frase: Marvin não quer. Não a nós decidimos, mas Marvin não quer. Uma raiva fria subiu pelo meu peito. Eu não ficava com raiva com frequência, preferindo a contenção a explosões emocionais. Mas agora eu estava realmente com raiva, não tanto pela rejeição, mas pela frase. Era como se eu fosse uma espécie de forasteira, uma convidada indesejada em vez de um membro da família. Eu estava prestes a responder a carta, para dizer o que vinha guardando há anos. Mas então imaginei Laurel mostrando minha mensagem para Marvin, e os dois discutindo sobre o velho que se acha demais. Não, eu não lhes daria esse prazer. Em vez disso, escrevi uma resposta curta: entendo. Dei meus parabéns ao Marvin pela promoção. Sem desculpas, sem explicações, sem emoção, apenas uma constatação. Depois de enviar a mensagem, peguei a caixa com a caneta e guardei-a na gaveta da minha mesa. Talvez um dia eu encontrasse outro uso para ela ou outro destinatário. Passei o resto da noite olhando álbuns de fotos antigos. Aqui está Laurel aos 5 anos, com tranças e um sorriso banguela. Aqui está ela no baile de formatura do ensino médio, tão linda em seu vestido azul. Aqui está seu casamento com Marvin, eu a acompanhando até o altar, um sorriso congelado no rosto mascarando a dúvida. Aqui estão os primeiros dias de Emily neste mundo, um pequeno pacote nas mãos de pais orgulhosos. Quando tudo deu errado. Em que ponto eu parei de ser pai e me tornei apenas um caixa eletrônico? Ou sempre foi assim? Eu simplesmente não queria perceber. Na sexta-feira de manhã, Emily ligou, com a voz carregada de culpa. Vovô, a mamãe disse que escreveu para você sobre o jantar. Sim, ela explicou a situação, interrompi, sem querer que Emily se sentisse desconfortável. Tudo bem. Seu pai tem um dia cheio e quer passá-lo como bem entender. Não é decisão dele, exclamou Emily com fervor repentino. Quer dizer, sim, ele disse que se sentiria desconfortável se você viesse, mas a mamãe poderia ter insistido. Fiquei em silêncio, deixando Emily falar. Tentei explicar a eles que não era justo, que você fazia parte da família, que sem a sua ajuda, eles nem teriam esta casa onde tiveram o seu precioso jantar. Emily, interrompi-a gentilmente. Você não precisa brigar com seus pais por minha causa. Mas não está certo, eu podia ouvir lágrimas em sua voz. Eles estão usando você, vovô, tirando vantagem da sua gentileza, do seu dinheiro, e depois te afastando quando você os deixa desconfortáveis. Suas palavras eram dolorosamente precisas, mas eu não queria que ela ficasse entre dois fogos. Escuta, querida. Eu vivi uma vida longa e aprendi uma coisa importante. Você não pode forçar as pessoas a gostarem de você ou a respeitarem você. Ou elas gostam ou não. E nenhuma quantia de dinheiro ou presente vai mudar isso. Mas elas deveriam, disse ela. Deveria é uma palavra perigosa, respondi. Havia muitas coisas que eu deveria ter feito diferente também. Passar mais tempo com sua mãe quando criança, trabalhar menos, conversar mais. Talvez as coisas tivessem sido diferentes naquela época. Emily suspirou. Eu ainda acho injusto. A vida raramente é justa, querida. Mas não se preocupe comigo. Estou bem. Tenho minhas aulas, meus amigos. Era mentira. Eu quase não tinha amigos, na maioria deles mortos ou se mudaram para mais perto dos filhos. Mas Emily não precisava saber disso. Venha para minha casa no sábado, sugeri, mudando de assunto. Vou fazer minha lasanha especial e assistiremos a um filme juntas. Vou sim, ela concordou na hora. Vou levar o vinho. Depois de conversar com Emily, sentei-me na varanda dos fundos por um longo tempo, observando meu jardim. As macieiras que plantei 20 anos atrás estavam agora cheias de frutas. Mais algumas semanas e elas estariam prontas para serem colhidas. Eu costumava fazer cidra com essas maçãs. Margaret adorava o sabor azedo delas. Nos últimos anos, simplesmente doei as maçãs para os vizinhos ou as deixei cair e apodrecer no chão. Qual era o sentido de fazer cidra para uma pessoa? Na casa do outro lado da rua morava uma jovem família, os Thompsons. Às vezes, seus filhos pulavam a cerca para colher maçãs. Eu fingia não notar. Deixe-os aproveitar enquanto podiam. A infância passa rápido demais.
À noite, sabendo que Laurel e Marvin estavam aproveitando o jantar em família, preparei um jantar simples: ovos mexidos, bacon e torrada. Margaret sempre me repreendeu por meu amor por esse tipo de comida. Colesterol, Brad, pense no seu coração. Mas, aos 78 anos, o colesterol era o menor dos meus problemas. Liguei a TV, mas não conseguia me concentrar no programa. Meus pensamentos voltavam sempre para a carta de Laurel, para frases pessoas de fora da nossa família imediata. Como se todos esses anos, todos esses sacrifícios, todo esse apoio financeiro não significassem nada. Talvez sim. Talvez eu mesma tivesse criado essa situação, deixando-os se acostumarem com a ideia de que meu dinheiro era algo garantido, algo a ser considerado garantido. Talvez se eu tivesse sido mais exigente, menos generoso, eles teriam valorizado mais o que tinham. Ou talvez não fosse por dinheiro. Talvez Marvin simplesmente não me quisesse por perto porque eu lembrava de que seu sucesso, sua nova casa, sua vida confortável, eram menos resultado de seus próprios esforços do que da generosidade de um velho que ele mal conseguia tolerar. O telefone tocou, interrompendo meus devaneios sombrios. Era Eni. Vovô, eu só queria ter certeza de que você estava bem. Claro, querida. Estou assistindo a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. É muito informativo. Você não está aí sentada sozinha e com raiva. Estou velha demais para desperdiçar energia com raiva, eu disse. E era verdade. Eu não estava com raiva. Estava decepcionada, magoada, mas não com raiva. O jantar foi horrível, disse Enir de repente. Papai não parava de falar sobre a promoção dele, sobre como ele era um funcionário indispensável, o quanto era apreciado pelos superiores. Mamãe fingia estar encantada, mesmo que eu percebesse que ela estava entediada. E eu pensava em você o tempo todo. Você não precisava, querida. Eu me diverti muito esta noite. Eu disse a eles que ia te ver amanhã. Mamãe fez uma cara como se eu tivesse traído a família. Suspirei. Não se meta em encrenca por minha causa, Eni. Não é por sua causa, vovô. É por causa deles. Por causa do jeito que eles se tornaram. Depois de conversar com Enid, desliguei a TV e subi para o quarto. No criado mudo havia uma foto de Margaret, sua última foto, tirada um mês antes do diagnóstico. Ela sorria para a câmera, e havia a mesma sinceridade em seus olhos que eu vira nos de Enid. O que você faria no meu lugar, Meg? Perguntei à foto. É claro que ela não respondeu. Mas eu conhecia Margaret bem o suficiente para imaginar sua reação. Ela não teria deixado Laurel e Marvin tratá-la daquele jeito. Teria dito tudo o que pensava na cara deles, sem se importar com as consequências. Margaret sempre fora mais forte do que eu nesse aspecto. Fui para a cama, mas não conseguia dormir. Minha mente girava com pensamentos sobre família, dinheiro, como era fácil romper os laços que pareciam ser os mais fortes. Talvez eu tivesse me apegado a uma ilusão todos esses anos. Talvez Laurel nunca tivesse se sentido realmente atraída por mim, mas simplesmente me tolerasse em troca de apoio financeiro, e, em troca, eu tivesse usado o dinheiro como uma forma de mantê-la por perto, para substituir com ele o que eu não podia dar emocionalmente. Era irônico que eu, um homem que se orgulhara a vida toda de ser prático e sensato, fosse tão cego em relação à minha própria família. Algo precisava mudar. Eu não podia continuar vivendo minha vida como se tudo estivesse bem, como se ser usada e rejeitada pela minha própria filha fosse normal. Eu merecia mais respeito, e talvez fosse hora de lembrá-los disso. Com esse pensamento, finalmente adormeci. De manhã, acordei com uma clareza inesperada na cabeça. Eu sabia o que tinha que fazer, e não se tratava de vingança ou punição. Tratava-se de respeito próprio e, finalmente, de parar de deixar que os outros se aproveitassem de mim. Preparei o café da manhã, tomei meu café e sentei-me diante do computador. Precisava verificar algumas finanças antes de tomar uma decisão final. Eni chegou por volta das 11 da manhã com uma garrafa de vinho e um saco de frutas. Eu já tinha feito a massa da lasanha e agora estava picando os legumes para o molho. Cozinhar sempre me acalmava. Num mundo onde muita coisa está além do meu controle, a cozinha continuava sendo o território onde eu ditava as regras. Como foi sua noite? Perguntou Eni, beijando minha bochecha. O de sempre. Acordei às 5, li o jornal, tomei café.
Enid me olhou atentamente. Você parece determinada. Sorri. Ela era sempre observadora. Só estou tendo um bom dia, respondi evasivamente. Ajude-me com o molho. Cozinhamos juntos, conversando sobre todo tipo de coisinha, sobre um novo filme que Enid queria ver, um vizinho estranho que tinha instalado uma estátua de unicórnio no quintal, um livro que eu tinha lido recentemente, a conversa habitual entre avô e neta, sem nenhuma menção ao jantar da noite anterior ou ao relacionamento com Laurel e Marvin. Mas eu percebia que Enid estava preocupada. Ela me lançava olhares de estudo de vez em quando, como se tentasse entender o que se passava na minha cabeça. Quando a lasanha estava no forno e fomos para a sala com copos de limonada, o vinho ficou para esta noite, e Enid finalmente se decidiu. Vovô, fiquei pensando em ontem, em como a mamãe e o papai te trataram. Assenti, dando a ela a chance de continuar. Foi errado e injusto, principalmente depois de tudo o que você fez por eles. A vida raramente é justa, querida. Mas isso não significa que você deva simplesmente aceitar, exclamou ela com fervor repentino. Você merece coisa melhor. Olhei para minha neta, tão jovem, tão apaixonada pela defesa da justiça. Na idade dela, eu também acreditava que o mundo poderia mudar se você o quisesse com muita força. Sabe, eu disse, decidindo que ela merecia saber a verdade, eu tomei minha decisão esta manhã. Enid ficou tensa. Que decisão? Vou cortar o apoio financeiro dos seus pais em todas as parcelas da casa deles, seguro, contas de luz, tudo. Ela me olhou com os olhos arregalados. Você está falando sério? Com certeza. Já comecei o processo de cancelamento das parcelas do carro. Termino o resto amanhã. Emile recostou-se na cadeira, considerando minhas palavras. Eles vão ficar furiosos, disse ela por fim. Sem dúvida. Talvez nunca te perdoem. Dei de ombros. Há algo a perdoar? Não tenho o direito de usar meu dinheiro como bem entender. Enid mordeu o lábio. Claro que tem. É que, e eles estão acostumados a depender da sua ajuda. Esse é o problema, eu disse, sentindo a irritação há muito contida crescer em mim. Eles não dão valor à minha ajuda, como se eu fosse obrigada a pagar pelo conforto da vida deles. Mas eu nem tive permissão para comparecer ao jantar em família. Enid não discutiu. Ela sabia que eu estava certa. Em vez disso, perguntou: o que devo fazer quando começarem a me perguntar sobre você? Diga a verdade ou não diga nada. A decisão é sua. Não quero te colocar em uma posição desconfortável. Ela assentiu e mudamos de assunto, mas eu percebi que minha decisão a incomodava, mesmo que ela entendesse que era justa. Depois do almoço, Enid foi embora. Ela tinha uma reunião com amigos marcada. Sozinho, sentei-me diante do computador e abri minha conta bancária. Era hora de agir. Primeiro, cancelei as parcelas da hipoteca do carro, $2.300 mensais. Depois, o seguro residencial, $350. O seguro do carro de Laurel e Marvin, outros $280. Um por um, cancelei as parcelas que haviam sido deduzidas da minha conta durante anos, proporcionando uma vida confortável para minha filha e meu genro, contas de luz, associação ao clube de campo, assinaturas de TV a cabo e até a mensalidade do jardineiro. Tudo isso agora estava se tornando responsabilidade deles. O total chegou a 135 parcelas diferentes que cancelei em uma única noite. A cada pagamento cancelado, eu sentia uma estranha mistura de emoções, amargura ao perceber que a situação havia chegado a esse ponto, alívio com a decisão e, surpreendentemente, alguma satisfação. Era como se eu finalmente estivesse tirando um peso enorme dos meus ombros, que eu carregava há tanto tempo. Terminadas as minhas contas bancárias, enviei um breve e-mail ao meu advogado, informando-o da minha decisão de encerrar o apoio financeiro à minha filha e ao meu genro. Eu não iria mudar meu testamento. Laurel ainda receberia sua parte da herança quando eu morresse, mas, até lá, ela teria que aprender a viver com seus próprios recursos. À noite, sentei-me na varanda dos fundos, bebendo bourbon e observando o pôr do sol. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre, como se tivesse tomado uma decisão que já deveria ter tomado há muito tempo, mas que vim adiando por medo de perder meu último contato com minha filha. O telefone tocou por volta das 20 horas. O número da Laurel. Observei a tela acender e apagar, mas não atendi. Não naquele momento.
Eu ainda não estava pronta para aquela conversa. 10 minutos depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, era o Marvin. Sorri. Eles já deviam ter recebido notificações do banco cancelando as parcelas do carro. Nada acelera a comunicação como questões financeiras. Silenciei o celular e voltei para o meu bourbon. Deixei que sofressem um pouco, imaginando o que estava acontecendo. Deixei que sentissem um pouco da ansiedade e da incerteza que senti quando recebi aquele e-mail frio da Laurel. A manhã de domingo começou com uma batida insistente na porta. Eu estava preparando o café quando ouvi uma batida forte e exigente, como se a pessoa na porta tivesse todo o direito de exigir minha atenção. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Laurel estava parada na soleira, o rosto contorcido de raiva. Atrás dela, perto do carro, a figura de Marvin se aproximava. Ele não ousou se aproximar, mas também não ficou em casa. O que você fez? Laurel perguntou abruptamente em vez de me cumprimentar. Olhei para ela calmamente. Bom dia, Laurel. Não quer entrar? Ela passou por mim e entrou no corredor sem tirar os sapatos. Marvin a seguiu relutantemente, mantendo distância. Recebemos notificações do banco, continuou Laurel enquanto eu fechava a porta. Todas as parcelas do carro foram canceladas. Todas elas. Você tem ideia do que isso significa? Sim, respondi, indo em direção à cozinha. Café. Que diabos é café? Exclamou ela, me seguindo. Estamos falando de coisas sérias, da nossa casa, das nossas contas. Suas contas, corrigi, servindo-me de uma xícara de café. Não as minhas. Laurel me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez. O que aconteceu com você? Por que decidiu cancelar tudo de repente? Tomei um gole de café, organizando meus pensamentos. Marvin estava parado na porta da cozinha, com o rosto em uma mistura de raiva e preocupação. Decidi retirar meu apoio financeiro, eu disse finalmente. Marvin foi promovido. Vocês dois estão trabalhando. Vocês têm uma renda estável. São perfeitamente capazes de pagar suas próprias despesas. Mas isso, era um acordo, exclamou Laurel. Você prometeu nos ajudar com a casa. Não me lembro de ter feito essa promessa, respondi. Ajudei você com a entrada e paguei as contas por um tempo, mas nunca disse que faria isso para sempre. Marvin finalmente se pronunciou. É por causa do jantar? É porque não te convidamos. Olhei para ele, a primeira vez que eu olhava de verdade em muito tempo, um homem magro, com cabelos calvos e uma expressão permanentemente tensa, o homem que se casara com minha filha 30 anos antes e a quem eu nunca conseguirá amar como um filho. Não, Marvin, respondi calmamente. Não por causa do jantar, por causa de tudo. Por causa da maneira como você me tratou nesses últimos anos como um caixa eletrônico, não como uma pessoa fora da sua família imediata. Laurel empalideceu. Ela reconheceu as próprias palavras da carta. Pai, eu não quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer, interrompi. E sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu realmente estou fora da sua família. Fui estúpido o suficiente para pensar que meu apoio financeiro me tornava parte dela. Mas agora percebo o meu erro. Marvin deu um passo à frente, com o rosto vermelho. Você não pode simplesmente cancelar todos os pagamentos. Temos obrigações, prazos, hipotecas, seguro. Suas obrigações, eu disse com firmeza. Não as minhas. Eu não assinei o seu contrato de hipoteca. Eu não me comprometi com o seu seguro. Essas decisões são todas suas, sua responsabilidade. Mas você prometeu, exclamou Laurel, e eu pude ouvir o pânico em sua voz. Você disse que nos ajudaria com a casa. E eu ajudei, respondi. R$ 175.000 de entrada, mais todas as parcelas dos últimos 6 meses. Considere isso meu presente. Mas não haverá mais presentes. Laurel olhou para mim como se eu tivesse lhe dado um soco. Então, sua expressão mudou de pânico para raiva. Você está fazendo isso por despeito, disse ela, baixando a voz. Por que não deixamos você controlar nossas vidas? Balancei a cabeça. Eu nunca tentei controlar você.
Eu só queria fazer parte da sua vida. Mas você deixou claro que não precisa de mim, só do meu dinheiro. Isso não é justo, exclamou Laurel. Nós sempre a convidávamos para feriados, aniversários. Por dever, terminei por ela. Não porque você quisesse me ver, mas porque sentia que era seu dever, um dever pelo qual eu estava pagando. Marvin deu um passo à frente, com a voz ameaçadora. Você não pode fazer isso com a gente. Somos sua família, droga. Não, Marvin, respondi calmamente. Você mesmo disse que eu não sou da sua família, e sabe de uma coisa? Eu finalmente aceitei. Você é livre para viver sua vida sem mim, e eu sou livre para usar meu dinheiro como bem entender. Laurel desatou a chorar, lágrimas altas e chorosas, como quando era criança e não conseguia o que queria. Essas lágrimas costumavam partir meu coração, me fazer ceder, me fazer chegar a um acordo. Mas não hoje. Papai, soluçou ela, por favor, não podemos pagar a casa nós mesmos. Teremos que vendê-la. Talvez, concordei. Ou encontrar uma casa mais barata. Ou Marvin poderia pedir um aumento salarial para acompanhar a promoção. Você tem opções. Você é um homem cruel, sibilou Marvin. Sempre foi. Frio, calculista. Olhei para ele calmamente. E você, Marvin, sempre foi um homem que vive às custas dos outros. Primeiro às custas dos seus pais, depois as da Laurel, depois as minhas. Talvez esteja na hora de aprender a se virar sozinho. Ele se contraiu como se eu tivesse lhe dado um soco e, por um instante, pensei que fosse me atacar, mas, em vez disso, ele se virou e saiu da cozinha. Alguns segundos depois, a porta da frente bateu. Laurel me olhou em meio às lágrimas. Como você pode fazer isso comigo? Sou sua filha. E sou seu pai, respondi. Mas isso não a impediu de escrever que não sou da sua família. Ela baixou o olhar. Foi só uma frase. Eu não pensei. É isso mesmo, Laurel. Você não estava pensando. Não nos meus sentimentos. Não no fato de que eu poderia ser algo mais do que uma fonte de dinheiro. Ela enxugou as lágrimas e seu rosto assumiu uma expressão dura. Ok, se é assim que você quer agir, que assim seja. Mas não espere que a gente vá ao seu funeral. O golpe foi brutal, mas não demonstrei o quanto me doeu. É seu direito, disse eu, com a voz calma. Assim como é meu direito decidir em que gastar meu dinheiro. Laurel se virou e saiu, batendo a porta com ainda mais força do que Marvin. Fiquei na cozinha, terminando meu café, que já estava esfriando. O telefone tocou 1 hora depois. Era Eni. Vovô, você está bem? Mamãe e papai acabaram de chegar. Eles estão furiosos. Estou bem, querida. E você? Chocada, para ser sincera. Nunca vi meus pais assim antes. Mamãe chorando, papai gritando, traição e ingratidão. O que aconteceu? Suspirei. Eles vieram me ver. Expliquei minha decisão. E eles aceitaram? Não exatamente, sorri. Eles reagiram mais como crianças cujo brinquedo favorito foi tirado delas. Eni ficou em silêncio por um momento, depois disse baixinho: Mamãe diz que você está fazendo isso por vingança porque não foi convidada para jantar. O que você acha? Eu acho que você tem todo o direito de controlar seu dinheiro e que seus pais estão acostumados demais a depender de você. Eu sorri. Minha menina esperta. Obrigada, Eni. Mas não quero que você brigue com seus pais por minha causa. Eles já me acusaram de saber dos seus planos e não avisá-los, disse ela, amarga. Mesmo que eu só tenha descoberto ontem, quando já era tarde demais para mudar alguma coisa. Sinto muito que você esteja entre dois fogos. Não se desculpe. Eu sou adulta. Eu consigo lidar com isso. Só queria ter certeza de que você estava bem. Depois de conversar com Eni, fui para o jardim. Era um dia claro e quente, e as macieiras no canto mais distante da propriedade estavam começando a ficar vermelhas com as frutas maduras. Decidi que faria cidra este ano, não para Margarete, mas para mim, e talvez para Eni. O telefone tocou várias vezes ao longo do dia. Laurel,
depois Marvin, depois Laurel de novo. Não atendi. O que mais havia para dizer? Tudo já havia sido dito naquela manhã. À noite, recebi uma mensagem de Marvin, uma longa mensagem cheia de ameaças e acusações. Ele escreveu que entraria em contato com um advogado, que eu havia quebrado o acordo verbal e que me processariam por fraude financeira. Apenas sorri ao ler. Marvin entendia de finanças o suficiente para saber que nenhum tribunal me obrigaria a pagar suas contas. Não havia compromisso por escrito, nenhum contrato, apenas minha boa vontade, que havia secado. Outra mensagem veio de Laurel, mais emocionada, tentando demonstrar pena. Ela escreveu sobre como seria difícil para eles, como contavam com a minha ajuda e como isso poderia afetar a reputação deles no novo bairro se tivessem que vender a casa. Não respondi a nenhuma dessas mensagens. Em vez disso, sentei-me na varanda dos fundos com uma taça de bourbon e me senti verdadeiramente livre pela primeira vez em muito tempo, livre das obrigações que havia imposto a mim mesma, livre da ilusão de que poderia comprar o amor da minha filha. Era uma liberdade amarga, mas ainda assim, liberdade. As ligações e mensagens continuaram na segunda-feira. O tom passou a ser ameaçador ou suplicante, mas a essência permaneceu a mesma: devolvam o dinheiro, continuem pagando, não arruinem nossas vidas. Continuei com meus afazeres, ignorando aquela torrente. Fui à loja, fui ao banco discutir alguns investimentos, almocei com Horus Jenkins em um pequeno café perto de casa. Você parece diferente, disse Horus, enquanto esperávamos para fazer o pedido. Mais calmo. Tomei uma grande decisão, respondi evasivamente. Horus assentiu, compreensivo. Ele não era do tipo que fazia perguntas. À noite, Enid chegou. Parecia exausta, com olheiras e ombros tensos. Meus pais me ligaram o dia todo, disse ela, sentando-se numa cadeira. Queriam que eu falasse com você, para convencê-la a mudar de ideia. E o que você disse? Que não era da minha conta. Que vocês são adultos e vão descobrir isso sozinhos. Assenti. É isso mesmo. Não deixe que te envolvam nisso. Enid suspirou. Eles estão em pânico, vovô. Muito em pânico. Eles têm hipotecas e empréstimos enormes, que fizeram com o meu dinheiro. Terminei para ela, sem me perguntar, sem discutir comigo, simplesmente assumindo que eu pagaria pelo estilo de vida deles para sempre. Enid não discutiu. Ela sabia que eu estava certa. O que vai acontecer agora? Perguntou ela após uma pausa. Eles vão se adaptar, respondi. Talvez tenham que vender a casa, encontrar algo mais modesto. Ou Min terá que trabalhar duro para conseguir a promoção, em vez de ficar só se gabando. Ou a Laurie terá que reconsiderar seus gastos com roupas de grife e tratamentos de spa. Enid deu um sorriso fraco. Parece razoável, mas eles não estão em condições de pensar racionalmente agora. Eles são adultos, querida. Eles conseguem lidar com isso. Ficamos em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Então Enid disse baixinho: sabe, eu sempre me perguntei por que você deixou que te usassem por tanto tempo, por que você simplesmente não disse não antes. Olhei para ela, minha neta inteligente e perspicaz, que viu que eu mesma há muito tempo me recusava a admitir. Porque era mais fácil para mim dar dinheiro do que as coisas que realmente importavam, respondi honestamente. Amor, tempo, atenção. Sempre fui mesquinha com as emoções, mais generosa com apoio financeiro. E em algum momento, eu mesma passei a acreditar que uma coisa poderia substituir a outra. Enid se aproximou e me abraçou forte, com sinceridade, como ninguém me abraçava há muito tempo. Você merece o melhor, avô, sussurrou ela. E estou orgulhosa de você por finalmente se defender. Quando ela foi embora, fiquei em silêncio por um longo tempo, refletindo sobre suas palavras. Será que eu realmente havia me defendido ou estava apenas me vingando da minha filha e do meu genro por anos de negligência? Minha vingança foi justa ou eu havia me rebaixado ao nível deles? Eu não sabia as respostas para essas perguntas. Tudo o que eu sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia real. Não um caixa eletrônico, nem um patrocinador conveniente, mas um ser humano com seus próprios desejos e limites que os outros deveriam respeitar. Terça-feira trouxe uma nova onda de ligações e mensagens. Laurel enviou uma longa carta de desculpas, tão falsa que era constrangedor até de ler.
Ela escreveu sobre o quanto se arrependia de suas palavras, o quanto me apreciava, não apenas pelo meu apoio financeiro, mas também pela minha sabedoria, experiência e por ser seu pai. Palavras que poderiam ter me comovido uma semana atrás agora pareciam vazias. Se ela realmente se sentisse assim, não teria escrito aquela carta fria recusando o convite para jantar. Min, por outro lado, passou de ameaças a tentativas de persuasão racional. Ele enviou um plano financeiro detalhado mostrando como meu dinheiro os ajudava agora, mas seria menos necessário no futuro, quando sua carreira melhorasse após a promoção. Ele até se ofereceu para me pagar juros, transformando minha ajuda em uma espécie de investimento. Apaguei a carta dele antes mesmo de terminar de ler. Era tudo uma tentativa de manipulação, só que com métodos diferentes. Laurel estava forçando a emoção. Min estava apelando para a racionalidade, mas o objetivo era o mesmo: recuperar o acesso à minha carteira. Na quarta-feira, as ligações se tornaram menos frequentes e as mensagens, mais curtas e raivosas. Aparentemente, eles estavam começando a perceber que eu não mudaria de ideia. Laurel me enviou uma mensagem acusando-me de nunca amá-la de verdade, de sempre priorizar o dinheiro em vez da família. A ironia dessa acusação não me escapou. Min, por sua vez, insinuou que eu poderia me arrepender da minha decisão quando precisasse de ajuda na velhice. Pense no futuro, Bradford. Quem estará ao seu lado quando você não puder cuidar de si mesmo? Essa ameaça talvez tivesse me assustado antes. Agora, porém, eu apenas sorria. Se a preocupação deles comigo dependia do meu apoio financeiro, não era preocupação, mas uma simples transação, e eu preferia ficar sozinho a estar com pessoas para quem meu valor era medido pela quantidade de dinheiro na minha conta bancária. Já fazia 2 semanas desde que eu cancelara todos os pagamentos. 2 semanas de relativa calma, exceto pelos telefonemas ocasionais de Laurel e Min, que eu continuava ignorando. Um novo ritmo havia se estabelecido na minha vida. Eu acordava cedo, tomava café da manhã, lia o jornal, ocasionalmente me encontrava com Horus ou outros conhecidos e trabalhava no jardim. Uma vida simples e tranquila, sem drama ou manipulação. Enid parou por A. Sistema, algumas vezes, mas não por muito tempo. Ela estava ocupada no trabalho e, pelo que entendi, tentava não se envolver muito no nosso conflito com os pais. Ela me disse que o clima em casa tinha ficado ainda mais tenso. Papai diz que mamãe deveria ter te tratado melhor para você não parar de pagar, contou Enid. E mamãe o culpa por insistir em comprar uma casa tão cara, sabendo que eles não conseguiriam pagar sem a sua ajuda. Escutei sem comentar. Deixe que eles resolvam por si mesmos. Talvez isso os faça finalmente assumir a responsabilidade por suas decisões. Na quarta-feira, 17 dias após o cancelamento dos pagamentos, a campainha tocou. Eram cerca de 15 horas, e eu tinha acabado de podar as rosas do jardim. Abrindo a porta, vi Laurie sozinha, sem mim. Ela parecia diferente da última vez que a vira. Não furiosa, mas sim abatida, olheiras, rosto pálido, cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, nada da aparência impecável que costumava manter. Posso entrar? Ela perguntou baixinho. Dei um passo para o lado, deixando-a entrar. Entramos na cozinha, o mesmo lugar onde nossa última conversa havia acontecido. Ela se sentou à mesa. Eu fiquei de pé, encostado na bancada. Você gostaria de um chá? Perguntei, mais por educação do que por desejo de um agrado. Ela balançou a cabeça. Não, obrigada. Eu vim conversar sobre a situação. Esperei que ela continuasse, sem ajudá-la a iniciar a conversa. Pai, estamos com sérios problemas financeiros, disse ela finalmente. O banco nos enviou um aviso de inadimplência da hipoteca. Mais um mês e eles poderiam iniciar o processo de execução. Assenti, mas não respondi. Era de se esperar. Estamos tentando reorganizar o orçamento, continuou ela. O Min pediu um aumento e uma promoção, mas me disseram que só seria considerado daqui a 6 meses. Já assumi projetos extras no trabalho, mas não é o suficiente. Ela me olhou suplicante. Papai, por favor. Não estamos pedindo que você pague tudo como antes. Talvez só a hipoteca até a gente se recuperar. Cruzei os braços. O que te impede de vender a casa e comprar uma que você possa pagar? Laurie suspirou. Já pensamos nisso, mas o mercado não está favorável no momento, e podemos perder boa parte da nossa entrada. Minha entrada?
Corrigi. Ela fez uma careta. Sim, a sua entrada. Mas foi você quem se ofereceu para nos ajudar com a casa. Você disse que queria que morássemos em um bairro agradável, em algum lugar seguro. Eu queria que você fosse feliz, eu disse. E pensei que minha contribuição para a sua felicidade seria apreciada, que me tornaria parte da família, e não uma pessoa de fora da sua família imediata. Laurel baixou os olhos. Já me desculpei por essa frase. Não pensei em como soaria. Não se trata de palavras, Laurel. Trata-se de atitude. Você e mim não deram a devida importância à minha ajuda por anos. Mas, quando chegou a hora de um jantar simples, você decidiu que eu não era boa o suficiente para sentar à mesma mesa que você. Não foi isso, ela objetou. Min estava apenas nervoso. Era um evento importante para ele. Tão importante que o homem que estava pagando pelo teto sobre sua cabeça não pôde estar presente, interrompi. Lori não respondeu, e em seu silêncio, vi a confirmação das minhas palavras. Sabe, continuei, todos esses anos eu te dei dinheiro, pensando que era uma maneira de continuar fazendo parte da sua vida, que compensaria a minha ausência quando você era criança, minha restrição emocional. Mas eu estava errada. Dinheiro não compra amor nem respeito. Ele só cria a ilusão de um relacionamento. Laurie ergueu os olhos. Havia algo novo em seus olhos. Não súplica ou raiva, mas algum tipo de compreensão. Você tem razão, disse ela baixinho. Nós tomamos sua ajuda como certa, e isso foi errado. Fiquei surpreso com essa admissão, mas não me alegrei tão cedo. Muitas vezes, no passado, Laurel dizia o que eu queria ouvir para conseguir o que ela queria. Mas agora estamos realmente em apuros, continuou ela. E estou pedindo que você nos ajude, não porque ache que seja sua responsabilidade, mas porque você é meu pai, e espero que ainda se importe conosco. Olhei para minha filha, que já não era mais uma jovem, mãe de uma filha adulta, uma profissional com uma boa carreira, e ainda assim ela estava sentada na minha frente como uma criança esperando que o papai resolvesse todos os problemas. Lori, eu disse finalmente, você tem 53 anos. Min tem 56. Vocês dois trabalham. Vocês têm uma renda estável. Se não consegue pagar esta casa sem a minha ajuda, então não deveria tê-la comprado. Não é minha responsabilidade sustentar um estilo de vida que você não consegue sustentar sozinha. Seu rosto mudou de suplicante para irritado. É assim que você vê? Como uma lição de responsabilidade financeira. Eu encaro isso como realidade, respondi. Vocês são adultos que fizeram uma escolha e agora têm que arcar com as consequências. E as suas escolhas, ela de repente deixou escapar. Você escolheu trabalhar 6 dias por semana quando eu era criança. Você escolheu perder o meu recital da escola, meus aniversários, meus grandes momentos. Você escolheu ser um pai ausente, e agora está ressentido comigo por não incluí-lo em todos os aspectos da minha vida. Suas palavras doeram porque havia um fundo de verdade nelas. Eu trabalhava demais quando ela era pequena. Mas essa não era toda a verdade. Eu trabalhava para sustentar você e sua mãe, eu disse calmamente. Para garantir que você tivesse tudo o que precisava, comida, roupa, educação. Eu estava fazendo o que sentia ser meu dever como pai e marido. Mas apoio emocional e presença, isso também não é responsabilidade de um pai? Suspirei. Você tem razão. Eu não era o pai perfeito. Eu estava muito focado em sustento material e pouco em conexão emocional, e me arrependo disso. Mas isso não justifica a maneira como você e mim me trataram nos últimos anos. Laurel se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Então, isso é vingança por não ter sido a filha perfeita, por não ligar com frequência, por não te convidar para todos os jantares? Não, balancei a cabeça. Isso não é vingança. É só uma decisão de parar de buscar relacionamentos que me machucam, de parar de ser usada por pessoas que só me veem como uma fonte de dinheiro. Não é justo, exclamou ela. Não o víamos apenas como uma fonte de dinheiro. Você é meu pai, avô da Eni. Quem não foi convidado para o jantar em família, terminei por ela. Quem ligou para o homem de fora da família? Aquele para quem você só liga quando precisa de dinheiro ou ajuda com a casa. Laurel ficou em silêncio, olhando para mim com uma mistura de raiva e confusão. Então,
Seus ombros caíram e ela disse baixinho: ok, eu entendo a sua posição. Vamos vender a casa e encontrar algo menor e mais barato. Assenti, sem sentir alegria nem satisfação com a rendição dela. É uma decisão razoável, mas quero que você saiba, continuou ela, com um tom de dureza na voz, que isso vai mudar nosso relacionamento para sempre. Você escolheu o dinheiro em vez da família, e eu não vou esquecer isso. Balancei a cabeça. Não, Laurelle, eu escolhi o respeito próprio em vez da exploração. E se isso significa o fim do nosso relacionamento, então nunca foi real. Ela se virou e saiu da cozinha. Alguns segundos depois, a porta da frente bateu. Fiquei ali, sentindo uma estranha mistura de tristeza e alívio. Tristeza por minha única filha não conseguir ou não querer entender meus sentimentos, e alívio por finalmente ter expressado tudo o que havia acumulado ao longo dos anos. À noite, Emile ligou. Mamãe voltou da sua casa muito chateada. O que aconteceu? Suspirei. Ela veio pedir dinheiro para a hipoteca. Eu recusei. Foi o que eu pensei, disse Emile. Ela e o papai estão discutindo a venda da casa. O clima está tenso, para dizer o mínimo. Sinto muito que você tenha que se meter nisso, eu disse sinceramente. Não se preocupe comigo. Já estou pensando em comprar meu próprio apartamento. Aos 25, é hora de começar a morar sozinha. Pensar nisso me deixou feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque Emile merecia ser livre e independente. Triste porque me mudar significaria que eu a veria com menos frequência. Só. Não tome uma decisão precipitada por causa dessa situação, aconselhei. Dê tempo aos seus pais para se adaptarem às novas circunstâncias. Não é só isso, disse ela. Já faz tempo que penso em me mudar. É que agora, quando eles brigam o tempo todo e tentam me arrastar para as brigas deles, a ideia de ter meu próprio espaço é especialmente atraente. Eu entendi os sentimentos dela. Margaret e eu nunca discutíamos na frente de Laurelle, mesmo quando discordávamos seriamente uma da outra. Acreditávamos que as crianças deveriam ser protegidas dos conflitos entre adultos. Aparentemente, Laurelle e mim não compartilhavam desse princípio. De qualquer forma, continuou Enid, eu estava pensando. Talvez você pudesse falar com a mamãe de novo. Talvez encontrar algum tipo de acordo. Não estou pedindo que você pague todas as contas deles de novo, mas talvez uma ajuda temporária até eles venderem a casa. Apreciei suas tentativas de fazer as pazes, mas sabia que um acordo nessa situação só adiaria o inevitável. Enid, entendo que você queira ajudar, mas seus pais precisam aprender a viver de acordo com suas posses. Qualquer ajuda minha agora só vai alimentar a ilusão deles de que podem continuar vivendo como antes, às minhas custas. Ela suspirou. Eu entendo. É que é difícil ver uma família se desintegrar. Uma família não se desfaz, querida, eu disse suavemente. Está apenas mudando, talvez para melhor. Às vezes, é preciso passar por dificuldades para encontrar uma maneira mais saudável de ser. Depois de conversar com Enid, sentei-me na varanda dos fundos por um longo tempo, observando o pôr do sol no horizonte. As palavras de Laurel sobre eu preferir dinheiro à família ecoavam na minha cabeça. Era realmente assim que ela via a situação? Ou seria apenas mais uma tentativa de manipulação para me fazer sentir culpada? Talvez a verdade estivesse em algum lugar no meio. Eu não era o pai perfeito quando ela estava crescendo. Eu trabalhava demais e tinha pouca presença emocional. Mas ela também não era a filha perfeita, especialmente nos últimos anos. Nós dois cometemos erros. Nós dois éramos responsáveis pelo estado do nosso relacionamento. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu não voltaria ao antigo modelo, em que meu valor para eles era medido pelos valores em cheques bancários. Se nosso relacionamento não pudesse existir sem meu apoio financeiro, então não valia a pena preservá-lo. Os dias seguintes passaram em silêncio. Nem Laurel nem me ligaram nem escreveram. Emília apareceu uma vez, mas não por muito tempo. Ela estava ocupada no trabalho, e eu entendia, tentando ficar longe dos dramas domésticos. No domingo à noite, enquanto eu me preparava para dormir, a campainha tocou. Quando abri, vi-me sozinho, sem Laurelle. Ele parecia cansado, mas determinado. Posso entrar? Perguntou. Precisamos conversar. Deixei-o entrar e fomos para a sala.
Ele sentou-se na cadeira e eu sentei-me no sofá em frente a ele. Laureli não sabe que estou aqui, começou ele. E provavelmente ficaria furiosa se soubesse. Mas achei que devia tentar de novo. Esperei que ele continuasse sem ajudá-lo. Bradford, eu sei que você está magoado, e provavelmente tem o direito de estar. Eu nem sempre te tratei com o respeito que você merece, e sinto muito por isso. Suas palavras soaram sinceras, mas eu conhecia Min bem demais para confiar em seu remorso repentino. O que você quer dizer, Min? Ele suspirou. Direto ao ponto, como sempre. Certo, Laureli e eu decidimos vender a casa. Já contatamos um corretor, iniciamos o processo, mas há um problema. É um péssimo momento para vender e podemos receber muito menos do que pagamos. Isso significa que não só perderemos sua entrada, como também ficaremos devendo ao banco. Assenti, esperando um pedido de dinheiro. Não demorou muito. Eu estava pensando, continuou Min, que talvez você pudesse nos ajudar a cobrir a diferença, não com pagamentos regulares, mas com uma quantia única, para que possamos começar do zero. Sem dívidas, sem obrigações com o banco. Olhei para ele, aquele homem que fora casado com a minha filha por 30 anos, mas que permanecerá um estranho para mim. Um homem que me via não como um sogro, mas como um caixa eletrônico. Um homem que decidiu que eu não era digna de sentar à mesma mesa com ele no dia do seu triunfo profissional. Não, respondi simplesmente. Min piscou. Como? Eu disse não. Não vou te dar mais dinheiro. Nada de pagamentos regulares, nada de quantias fixas. Seu rosto ficou tenso. Bradford, estou tentando ser razoável. Admito que Lori e eu cometemos erros, que nem sempre apreciamos sua ajuda como deveríamos, mas esta é uma situação séria. Podemos ficar com uma dívida enorme. Que você criou sozinho, terminei por ele. Comprando uma casa que você não podia pagar, contando com o meu dinheiro sem o meu consentimento. Achávamos que tínhamos o seu consentimento, exclamou ele. Você mesmo se ofereceu para ajudar com a entrada. Você mesmo começou a pagar as contas. E cumpri todas as minhas promessas, eu disse. Paguei a entrada. Paguei as contas por 6 meses, mas nunca prometi fazer isso para sempre. E certamente não prometi cobrir os prejuízos da sua decisão precipitada. Min olhou para mim com uma mistura de descrença e raiva. Então, é o fim? Você está nos abandonando à própria sorte? Não estou abandonando você, Min. Só estou parando de apoiar sua irresponsabilidade financeira. Vocês dois são adultos com bons empregos. Vocês conseguem lidar com isso. Ele se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Sabe, Laurie tinha razão sobre você. Você sempre foi um homem frio e calculista. Mesmo quando doava dinheiro, não era por amor ou generosidade, mas pelo desejo de controlar, de se sentir poderoso. Olhei para ele calmamente, sem ceder à provocação. Se é isso que você pensa, por que veio me pedir ajuda? Ele não respondeu, apenas se virou e saiu, batendo a porta com tanta força que o vidro das janelas fez barulho. Fiquei sentado na sala, sentindo-me estranhamente calmo. Min tentará me machucar, acusando-me de ser frio e querer controlar. Mas a verdade era que ele e Laurie eram os que sempre tentaram me manipular, seja por culpa, por dever familiar ou por ameaças de terminar o relacionamento. E agora que todos esses métodos não estavam funcionando, eles recorreram a acusações diretas, esperando que eu recuasse, me sentisse culpado e abrisse minha carteira novamente. Mas eu não ia fazer isso. Não por vingança ou crueldade, mas por perceber que seria prejudicial para todos nós. Para que eu continuasse a ser usada, para que eles continuassem a viver na ilusão de que se pode depender do dinheiro dos outros indefinidamente. No dia seguinte, Emily ligou, com a voz preocupada. Vovô, você está bem? Papai voltou ontem muito bravo. Ele disse à mamãe que você se recusou a ajudar na venda da casa e que estava se divertindo com a infelicidade deles. Suspirei. Estou bem, querida, e não estou gostando da miséria de ninguém. Só me recusei a dar mais dinheiro a eles. Foi o que eu pensei, disse ela. Mas eles estão numa situação muito ruim. O pai está falando em falência. A mãe está chorando e culpando todo mundo ao redor. Parece um pesadelo.
Senti uma pontada de culpa, não pela minha decisão, que eu achava certa, mas por Emily ter que testemunhar tudo isso. Sinto muito que você esteja passando por isso, eu disse. Talvez você devesse se mudar por um tempo. Tem algum amigo com quem possa ficar? Já estou pensando nisso, respondeu ela. Minha colega Emily se ofereceu para me deixar ficar com ela até eu encontrar meu próprio apartamento. Essa é uma boa ideia. Você precisa de tempo e espaço para se concentrar na sua vida, não nos problemas dos seus pais. Emily ficou em silêncio por um momento, depois disse calmamente: Vovô, eu sei que você está certo sobre essa situação, que os pais criaram seus próprios problemas e deveriam resolvê-los sozinhos, mas ainda me dói ver a família se desintegrar. Eu entendo, querida. Dói em mim também. Mas às vezes é preciso passar pela dor para encontrar um caminho mais saudável. Depois de conversar com Emily, sentei-me na minha cadeira favorita por um longo tempo, refletindo sobre a situação. Talvez eu tivesse sido muito duro com mim ontem. Talvez eu devesse ter oferecido algum acordo, alguma ajuda limitada. Mas então me lembrei de todos os anos de negligência, de todas as vezes que me usaram, de todas as vezes que me senti necessário apenas por causa da minha carteira. E percebi que tinha feito a coisa certa. Eu não podia continuar mantendo essa dinâmica doentia. Não podia continuar sendo a rede de segurança financeira deles, permitindo que vivessem além de suas possibilidades. Não podia continuar dando dinheiro a pessoas que não me respeitavam o suficiente para me convidar para um jantar em família. Era uma verdade dolorosa, mas ainda assim uma verdade. E às vezes é preciso aceitar a dor para seguir em frente. Poucos dias depois, Emily anunciou que iria morar com uma amiga. Laura e mim haviam oficialmente colocado a casa à venda e estavam procurando algo mais acessível. O relacionamento deles estava tenso e eles brigavam constantemente, culpando um ao outro pelos problemas financeiros. A mamãe ainda diz que você está fazendo isso por vingança, contou Emily. E o papai a culpa por não ser uma filha atenciosa o suficiente. É como um ciclo vicioso de acusações, e ninguém quer assumir a responsabilidade. Não fiquei surpresa. Laurel e mim sempre foram mestres na arte de transferir a culpa. Mas, desta vez, eu não seria o bode expiatório ou a salvadora deles. Escolhi um caminho diferente, o caminho do respeito próprio e dos limites saudáveis. E mesmo que fosse difícil, mesmo que nos machucasse a todos, eu sabia que era a decisão certa a longo prazo. Talvez um dia Laurel e mim percebam isso. Talvez aprendam a viver de acordo com suas possibilidades, a assumir a responsabilidade por suas decisões, a construir um relacionamento baseado no respeito mútuo em vez da dependência financeira. E se não aprenderem, bem, eu fiz o melhor que pude. Dei a eles um lar, educação, apoio. Estive lá quando precisaram de mim. Nem sempre emocionalmente, admito, mas sempre financeiramente. E agora é hora de aprenderem a se sustentar. Já faz um mês que Laurel e mim colocaram a casa à venda. Um mês sem ligações, sem pedidos de ajuda, sem acusações, silêncio absoluto, quebrado apenas por visitas e ligações ocasionais de Emily, que me mantinha informada. Era uma manhã surpreendentemente quente de outubro. Eu estava sentado na varanda dos fundos com uma xícara de café, observando dois tordos discutindo sobre as últimas frutas em um arbusto. O telefone vibrou. Uma mensagem da Emily: Vovô, eles finalmente venderam a casa, muito mais barato do que queriam. Mudando neste fim de semana para um apartamento em Brookhaven. Tomei um gole do meu café, sentindo-me estranhamente indiferente à notícia. Há pouco tempo, eu teria sentido uma pontada de culpa ou ansiedade. Agora, nada. Era como se estivéssemos falando de estranhos. Você não está sendo um pouco duro com eles? Horus Jenkins me perguntou ontem, quando jogávamos xadrez no parque. Uma filha, afinal, a única. Cruel. Movi minha rainha para dar checkmate nele. Ou justo. Onde está o limite entre o respeito próprio e a crueldade? Horus coçou o queixo, pensativo. Você pode ter razão. Só estou com medo de que fique sozinho. Não estou sozinha, respondi, sorrindo. Tenho a Emily. E acho que fiz novas amigas. Sim, novos amigos. Quem imaginaria que aos 78 anos seria possível começar um novo capítulo na vida? Tudo começou com um anúncio na biblioteca local: o Círculo de Amantes da Literatura Clássica convida novos membros, dizia um modesto folheto no quadro de avisos.
Inscrevi-me sem esperar nada particularmente interessante, apenas para ocupar o meu tempo. O primeiro encontro superou todas as expectativas. 8 pessoas, todas com mais ou menos a minha idade, reuniram-se para discutir um conto de duas cidades, de Dickens. A conversa rapidamente mudou da análise literária para uma discussão filosófica sobre sacrifício, lealdade e a escolha entre o dever e a felicidade pessoal. O que o senhor acha, Sr. Ennis? Perguntou a líder do círculo, Eleanor Greenwood, uma viúva de 75 anos, com olhos castanhos vibrantes e uma voz calma, porém confiante. O senhor concorda com a escolha de Carton? Eu me perguntei. Acho que cada um de nós já sacrificou algo pelos outros pelo menos uma vez na vida. A questão é quantas vezes podemos nos sacrificar antes de nos perdermos. Minha resposta desencadeou uma discussão animada. Após a reunião, Eleanor se aproximou de mim. Pensamento interessante, Sr. Ennis. Muitas pessoas consideram o autossacrifício uma virtude incondicional, mas raramente refletem sobre seus limites. Por favor, me chame de Bradford, eu disse. Sr. Ennis parece formal demais para um homem da minha idade. Então pode me chamar de Eleanor, ela sorriu. Gostaria de tomar um chá no café do outro lado da rua? Acho que nossa conversa está apenas começando. Assim começaram nossos encontros semanais. Primeiro na roda, depois no café, depois em caminhadas no parque. Eleanor revelou-se uma mulher incrível, uma ex-professora de inglês que viajou meio mundo após a aposentadoria, uma colecionadora ávida de edições raras de Dickens. Minha filha acha que eu sou louca, ela riu enquanto me mostrava sua coleção. Gastar dinheiro com livros velhos quando você poderia comprar uma TV nova. E o que você diz a ela? Perguntei. Que a TV estará obsoleta em 5 anos, e esses livros sobreviverão a todos nós. Ela passou a mão delicadamente pela lombada da primeira edição de Oliver Twist. Mas eu já tinha desistido de tentar convencê-la de qualquer coisa há muito tempo. Crianças adultas têm o direito de cometer os próprios erros. Essa frase me fez pensar: eu realmente dei a Laura o direito de cometer erros ou eu estava sempre tentando controlar, orientar, corrigir, primeiro com a criação dos filhos, depois com dinheiro? Em meados de outubro, Enid me convidou para jantar em seu novo apartamento. Pequeno, mais iluminado e aconchegante, com vista para o parque. Você está se adaptando? Perguntei, ajudando-a a colocar os pratos na mesa. Devagar, ela assentiu. Finalmente me sinto adulta e independente. Aos 25, chegou a hora, sorri. Algumas pessoas não se tornam independentes aos 50, disse ela. E nós dois sabíamos de quem estávamos falando. No jantar, Enid me contou que Laurel e mim já tinham se mudado para um apartamento novo, um apartamento de 2 quartos em um prédio antigo, sem elevador, com vista para o estacionamento. Mamãe está morrendo de medo da vizinhança, disse Enid. Ela diz que os vizinhos são muito barulhentos e que a entrada cheira a gatos. E o Min? Perguntei. Estranhamente, ele parece estar se adaptando com mais facilidade. Ele diz que queria morar mais perto do trabalho há muito tempo, e também. Ela hesitou. O que? Ele conseguiu um segundo emprego. Está prestando consultoria financeira para uma construtora. Nos fins de semana. Ergui as sobrancelhas, surpresa. Min, que sempre achará trabalho de fim de semana um sacrilégio, agora estava assumindo projetos extras. Eles vão se virar, eu disse. E não era um consolo, mas uma constatação. Ambos estão trabalhando. Têm uma renda estável. Só precisam aprender a viver de acordo com suas possibilidades. Sabe, disse Enid, pensativa, nunca pensei que diria isso, mas talvez sua decisão seja boa para eles. Eles estão realmente trabalhando juntos como uma equipe pela primeira vez em anos. A mamãe até começou a cozinhar. Dá para acreditar? Sorri, lembrando-me de como Lori sempre pedia comida para a viagem, achando que a cozinha era perda de tempo. As pessoas se adaptam, eu disse, principalmente quando não há escolha. Depois do jantar, tomamos chá na pequena varanda. Era uma noite quente de outono, e os postes de luz estavam acesos no parque do outro lado da rua, lançando uma luz amarela sobre as folhas amareladas. Conheci o Noah, disse Enid de repente. Ele trabalha no mesmo escritório que eu, mas em um departamento diferente. O que você acha dele? Perguntei, notando rubor em suas bochechas. Ele é especial, inteligente, gentil,
tem senso de humor e gosta de filmes antigos, sabe? Vimos Casablanca no fim de semana passado. Parece promissor, sorri. Gostaria de conhecê-lo. Vai sim, assentiu Eni. Talvez no próximo fim de semana. Podemos jantar juntas. Ela fez uma pausa. Talvez você possa convidar a sua Eleanor. Agora foi a minha vez de corar. Minha Eleanor? O que te faz pensar que ela é minha? Vovô, você mencionou o nome dela 5 vezes esta noite, riu Eni. E a cada vez seu rosto mudava. Sou realmente tão previsível? Para aqueles que te amam, sim, ela pegou minha mão. Estou feliz por você. Estou mesmo. Enquanto caminhava de volta para casa, pensei no jantar que se aproximava. O que Eleanor diria? Seria cedo demais para apresentá-la a Eni? Mas, de alguma forma, a ideia de as duas pessoas mais próximas de mim se encontrarem só me dava uma calorosa sensação de expectativa. Em casa, a luz vermelha da secretária eletrônica piscava. Uma mensagem de Eleanor: Bradford, você deixou seu livro na minha casa. Pode vir amanhã? Vou fazer uma torta de maçã. Sorri. Talvez eu não seja tão ruim em construir relacionamentos quanto sempre pensei. Na manhã seguinte, colhi maçãs do meu pomar para Eleanor, que queria experimentar a receita de cidra da avó. A colheita deste ano foi excelente, e as maçãs estavam grandes e suculentas. Ouvi o barulho de um carro parando e me virei para ver o carro de Laureli. Meu coração se apertou, mas não de alegria ou excitação, mas de cansaço. Por que ela tinha vindo? Será que estava pedindo dinheiro de novo? Lori saiu do carro sozinha. Ela usava um vestido simples em vez das roupas de grife habituais. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples. Ela parecia comum, como uma mulher de meia idade vivendo uma vida comum. Papai, ela disse, parando a alguns passos de mim. Lori, assenti, sem saber como começar a conversa. Emily disse que você teve uma boa colheita de maçãs este ano. Olhei para a cesta de maçãs e depois para minha filha. Sim, nada mal. Estava pensando, talvez você pudesse dividir algumas. Quero fazer uma torta para o mim. Ele tem trabalhado muito ultimamente. Esse pedido foi tão inesperado, tão incomum para Laurie, que fiquei sem palavras por um momento. Claro, respondi finalmente, apontando para a cesta. Pegue quantos precisar. Ela se aproximou, colhendo maçãs. Percebi que suas mãos, sempre tão bem cuidadas e com as unhas impecáveis, agora pareciam diferentes. A pele estava um pouco áspera, as unhas mais curtas. Como está seu novo apartamento? Perguntei, só para quebrar o silêncio. Pequeno, ela respondeu com um sorriso irônico. E barulhento, mas a gente se vira. Assenti, sem saber o que mais dizer. Emily disse que você fez uma amiga, disse Laureli de repente. Eleanor, certo? Sim, senti meus ombros ficarem tensos. Nos conhecemos na biblioteca. Isso é bom. Estou feliz por você. Ficamos em um silêncio constrangedor. Duas pessoas ligadas pelo sangue, mas separadas por anos de mal-entendidos e ressentimentos. Pai, disse Laurie finalmente, olhando para algum lugar além de mim. Não vou me desculpar pelo que eu e o Min fizemos, pela maneira como te tratamos todos esses anos, não porque eu não esteja arrependida. Estou, de verdade, mas porque nenhum pedido de desculpas vai compensar o passado. Permaneci em silêncio, deixando-a falar. Mas quero que você saiba, continuou ela, que eu entendo por que você fez o que fez, e não guardo rancor de você. Olhei para minha filha, não perfeita, não do jeito que eu sempre quis que ela fosse, mas real, de carne e osso, com todos os seus defeitos e fraquezas. Eu também não guardo rancor, Laureli, disse finalmente. Nós duas cometemos erros. Eu me esforcei demais quando você era pequena. Eu falava muito pouco sobre meus sentimentos. Tentei substituir a intimidade emocional por apoio material. Ela assentiu, e em seus olhos vi compreensão, talvez pela primeira vez em anos. E agora? Perguntou ela baixinho. Dei de ombros. Não sei. Seguimos com nossas vidas. Você e mim estão aprendendo a se sustentar. Estou descobrindo novos interesses, novos amigos.
Sem mim, não era uma pergunta. Era uma afirmação. Sim, sem você, concordei. E talvez seja melhor para nós dois. Às vezes, é preciso distância para ver as coisas com clareza. Laureli pegou a cesta de maçãs e foi em direção ao carro. Já na porta, ela se virou. Ainda sou sua filha, papai, aconteça o que acontecer. Assenti. E eu ainda sou seu pai, mas isso não significa que temos que fazer parte da vida um do outro. Ela entrou no carro e foi embora sem dizer mais nada. Fiquei parado no meio do pomar com uma cesta de maçãs pela metade e uma sensação estranha no peito. Não alegria nem tristeza, mas algo intermediário, como se o fardo que eu carregava há tanto tempo tivesse ficado um pouco mais leve. No sábado à noite, nos reunimos em minha casa, eu, Eleanor, Emily e seu novo amigo, Noah. Fiz lasanha com a receita da Margarete. Eleanor trouxe uma salada e sua famosa torta de maçã. Emily e Noah trouxeram uma garrafa de um bom vinho. Noah revelou-se um jovem simpático, alto, magro, com olhos atentos por trás dos óculos. Trabalhava como especialista em segurança cibernética, falava 3 idiomas e gostava de jazz clássico. Ao vê-lo olhar para Emily, senti uma estranha satisfação. Eles me lembravam Margaret e eu quando éramos jovens, os mesmos olhares, os mesmos sorrisos, as mesmas brincadeiras descontraídas. Sua neta é uma menina maravilhosa, Sr. Ennis, disse Noah quando saímos para a varanda enquanto as mulheres arrumavam a mesa. A pessoa mais inteligente e gentil que conheço. Sim, concordei. Ela é a melhor coisa da nossa família. Ela me contou sobre a situação com os pais dela, disse Noah, cautelosamente. Deve ter sido difícil para você. Olhei para ele com um respeito renovado. A maioria das pessoas teria evitado o assunto. Foi difícil, admiti. Mas às vezes é preciso passar pela dor para encontrar um caminho melhor. Noah assentiu. Minha família também não é perfeita. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 10 anos. Minha mãe criou a mim e minha irmã sozinhas. Eu sei como é quando os relacionamentos familiares não correspondem à imagem dos comerciais. E como você lidou com isso? Perguntei com interesse genuíno. Aceitamos a realidade como ela é, Noah deu de ombros. Percebemos que família nem sempre se resume a laços de sangue. Às vezes, são as pessoas que você escolhe. Suas palavras ecoaram em mim. Não era isso que eu estava fazendo agora? Criando uma nova família de pessoas que eu mesmo escolhi, Eleanor, amigos do círculo de leitura, Emily, que era mais uma amiga do que apenas uma neta. O jantar foi surpreendentemente tranquilo e agradável. Conversamos sobre livros, música, sobre as viagens de Eleanor, sobre o trabalho de Emily e Noah. Contei histórias dos meus tempos de inspetor de obras. Eleanor compartilhou memórias de seus alunos. Sem tensão, sem necessidade de esconder meus pensamentos ou sentimentos. Sem pausas constrangedoras ou sorrisos forçados. Depois do jantar, quando Emily e Noah foram embora, Eleanor e eu ficamos na varanda dos fundos, bebendo vinho e olhando para as estrelas. Eles formam um casal lindo, disse ela. E sua neta é uma menina maravilhosa. Você deveria se orgulhar dela. Sou sim, respondi. Ela herdou muito da avó, a mesma franqueza, o mesmo senso de justiça. E suspeito que a mesma teimosia do avô. Eleanor sorriu. Talvez, eu sorri, embora eu prefira chamar de integridade. Rimos e a conversa mudou para outros assuntos. Mas os pensamentos sobre Emily e seus pais permaneceram comigo. Pensei em como a vida é estranha, como podemos ser tão próximos no sangue e tão distantes no espírito. Como minha neta me entendia melhor do que minha própria filha. Como Laureli, apesar dos meus melhores esforços para sustentá-la financeiramente, nunca conseguiu me ver como nada além de uma fonte de dinheiro. Era um pensamento amargo, mas não tão doloroso quanto costumava ser. O tempo e a distância fizeram seu trabalho, suavizando as arestas das memórias, transformando raiva e ressentimento em aceitação filosófica. No que você está pensando? Eleanor perguntou, notando meu silêncio. Sobre família, respondi honestamente. Sobre como escolhemos nossos caminhos, nossas conexões, sobre como às vezes é preciso abrir mão de um relacionamento para construir outro. Eleanor pegou minha mão. Sabe, Bradford, aprendi uma coisa importante há muito tempo.
Às vezes, a escolha mais sensata não é tentar mudar as pessoas ou as situações, mas aceitá-las como são e seguir em frente. Apertei a mão dela em resposta, sentindo uma calma invadir meu ser. Não felicidade, essa era uma palavra forte demais para descrever o que eu estava sentindo, mas sim paz, aceitação, a compreensão de que a vida continua apesar de todas as perdas e decepções. No final de outubro, Eleanor e eu fomos a um concerto de música clássica na filarmônica local. Foi a minha primeira saída em anos. Usei meu melhor terno. Eleanor estava com um elegante vestido azul marinho. Depois do show, caminhando pelo parque noturno, ela perguntou: "Você sente falta da Laurie? Dos tempos em que vocês eram mais próximos?" Eu me perguntava. Às vezes. Mas não sinto falta da Laurel de verdade. Sinto falta da filha que eu queria ter. Da imagem idealizada que nunca existiu. Entendo, Eleanor assentiu. Minha filha mora em Seattle. Ligamos uma vez por mês e nos vemos no Natal. Temos um relacionamento educado, mais distante. Às vezes, gostaria que fossemos mais próximos, mas aí me lembro de que você não pode obrigar outra pessoa a te amar do jeito que você quer. Exatamente, concordei. Você pode oferecer seu amor, mas não pode exigir reciprocidade. É uma lição que aprendi tarde demais. Mas não tarde demais para começar a viver de acordo com ela. Eleanor sorriu. Chegamos à casa dela, uma casinha pequena, mas aconchegante, com um jardim repleto de crisântemos. Gostaria de entrar para tomar uma xícara de chá? Perguntou ela. Eu adoraria. Lá dentro, estava quente e cheirava a livros. Sua coleção ocupava todas as paredes da sala de estar. Enquanto Eleanor preparava o chá, eu olhava para as fotos na lareira, a jovem Eleanor e o marido, a filha em seu vestido de baile, o neto em sua bicicleta. Sua família? Perguntei quando ela voltou com a bandeja. Sim, ela assentiu. George morreu há 15 anos. Câncer de pulmão. Fumou a vida toda. A filha Olivia mora em Seattle e trabalha como advogada. O neto Ethan está na faculdade. Você sente falta deles? Todos os dias, ela colocou a bandeja na mesa. Mas aprendi a viver minha vida sem me preocupar com o que não tenho. Eu viajo. Eu leio. Faço aulas na biblioteca. Visito-os nos feriados. É o suficiente. Eu sabia o que ela queria dizer. Não era perfeito. Não era o que sonhávamos, mas era o suficiente. O suficiente para dar sentido à vida, para me dar um motivo para sair da cama todas as manhãs. Chegando em casa tarde da noite, senti uma leveza no peito, como se o peso que eu carregava há anos finalmente tivesse sido tirado de mim. Não porque eu tivesse perdoado Laura e mim. Eu não tinha certeza se algum dia os perdoaria completamente. E não porque eu tivesse encontrado uma Eleanor para substituir Margarete. Ninguém jamais substituiria a minha esposa. Não, essa leveza veio da percepção de que eu finalmente havia começado a viver para mim mesmo. Não como um caixa eletrônico para parentes ingratos. Não como um pai eternamente culpado. Não como uma sombra do meu passado, mas como um ser humano com meus próprios desejos, interesses e limites, um homem que merece respeito e tem o direito de exigi-lo dos outros. Em casa, sentei-me na varanda dos fundos, na mesma cadeira onde outrora passara as noites com Margarete. O céu noturno estava salpicado de estrelas, o ar fresco e fresco. Um cachorro latia em algum lugar ao longe, e uma música suave tocava na casa ao lado. Fechei os olhos, respirando o cheiro do outono, folhas caídas, fumaça de fogueiras, maçãs maduras, e, pela primeira vez em muito tempo, senti não apenas a amargura da perda, mas também uma aceitação calma e confiante da vida como ela é, com todas as suas imperfeições e reviravoltas imprevisíveis, com todas as suas perdas e ganhos.